Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos e hoje eu vim falar um pouquinho sobre um conteúdo considerado bem mais denso, né? Porque no primeiro momento eu trabalhei com os mangás, que eles abordam as matérias aí do ensino médio, porém de uma certa forma ele acaba tangenciando até mesmo para conteúdos aí do nível superior. Então, na verdade, ele não é especificamente voltado para os vestibulares, mas ele ajuda aí de uma certa forma a aguçar a curiosidade e alavancar os estudos. Então, passado esse primeiro momento em que a pessoa, de uma certa forma, já se acostumou com o conteúdo, agora no segundo momento a gente pode começar realmente a pegar mais pesado, né, nos estudos, em que agora eu vou realmente indicar alguns materiais realmente voltados, focados aí pros vestibulares, né? Então, a maioria desses materiais, a maioria não, todos esses materiais que eu trouxe, eles são focados para vestibulares e são feitos por cursinhos, certo? Então, uma primeira dica legal que eu vou dar, mas eu não sei se na época de pandemia ainda tem essa possibilidade, né? Porque até uns anos atrás, né? Porque já tá com 2 anos de pandemia, mas lá meados de 2018, 2019, existem aquelas provas de bolsas, né, para cursinhos. Sim, de uma certa forma, tem alguns cursinhos, como a Objetivo, elas acabam, de uma certa forma, dando gratuitamente alguns materiais dele, algumas apostilas que realmente vale a pena e até mesmo livros, né? Então, por exemplo, esse livro aqui, didático, foi na época em que o aluno faz aquelas provas de, de bolsa de estudo e eles acabam, né, fornecendo esse material aqui, que diga-se de passagem ele é muito bom, certo? Ele traz conteúdos assim de forma, e podem ver, né, que inclusive tem questões aqui, tem até gabarito, então, de uma certa forma, é muito bom fazer essas provas, porque aí eles já inclusive fornecem esse material todo colorido, né? Que de uma certa forma tá bem ilustrado, tá bonito e a linguagem dele é muito fácil de entender, né? Porque eu vou trabalhar com alguns materiais aqui que assim, a forma de transmitir as informações, né, a linguagem que o livro traz é muito complicado de se compreender. E o livro da Objetivo, ele é bem simples, ele é bem fácil de compreender. Então, é um material que, para quem está recebendo gratuitamente, né, vale muito a pena. E podem ver que a maioria deles está com os desenhos grandes, fácil. Pode ver que eu realmente usei esse livro aqui para estudar, né, alguns tópicos. Então, de uma certa forma, se tiver essa possibilidade, eu acho interessante. Normalmente a gente faz uma pré-inscrição no site deles, eles marcam algumas datas de prova, acho que acontece no começo, no meio e no final do ano, então procurem verificar se tem essa possibilidade, né? Inclusive, eles também fornecem esse daqui é o semi-extensivo dele, né? Que de uma certa forma, no meu ponto de vista, ele seria uma espécie de resumo, um caderninho de resumo. Então, procurem realmente fazer as provas, porque além de vocês estarem treinando, né, vendo se é, quais são os pontos mais fracos, quais são os pontos que vocês são fortes, vocês também podem estar recebendo esses materiais que, diga-se de passagem, são muito bons. Esse aqui em espiral, e como ele está escrito semi-extensivo, né, então ele traz todos os conteúdos, tanto matemática, né, como podem ver, esse aqui, a parte de geometria espacial. Ele também traz a parte de, por exemplo, português, que essa parte agora é de literatura. Então, cada cor dessa aqui tem uma matéria. Esse aqui é de geografia. Então, essa apostila aqui, eu acredito, eu nunca estudei na Objetivo, mas de uma certa forma ele deve ser provavelmente aquela apostila que os alunos levam, né, para de uma certa forma estarem acompanhando junto com a aula. Mas eu achei ele muito completo, né? Então realmente vale muito a pena. E para quem está recebendo gratuitamente, vale muito a pena. E olha só o grau de detalhamento, por exemplo, na questão da geometria óptica, né? Na parte de física. Então realmente é muito detalhado, tem desenhos assim muito bonitos. Então vale a pena as pessoas, além de estarem fazendo a prova para estar treinando, né, e é gratuitamente,
eles eventualmente podem receber esses materiais, né? No caso, se eu não me engano, acho que eu devo ter recebido esses dois aqui junto. Na verdade, a Objetivo, eu nunca me interessei muito, porque na época do ensino médio, eu tinha uma professora de português, né, lá na ETEC, e de uma certa forma eu achava ela um pouco fraca, né? Então já não me passava uma boa impressão. Então, de uma certa forma, eu nunca estudei no Objetivo, mas os materiais didáticos deles são fantásticos, são muito bons. É uma linguagem muito fácil de se entender, né? Esse daqui, esse livro do semi-extensivo é como se fosse uma espécie de resumo de todas as matérias, então vale muito a pena. E eu acho ele bem completo. Se realmente for um material que os alunos usam para acompanhar as aulas, realmente ele é muito bom. Inclusive, eu considero ele melhor até mesmo do que a Anglo, né? Esse material aqui da Anglo, em espiral, ele não vale muito a pena, porque, de uma certa forma, ele é um material que é para ser acompanhado durante as aulas, então podem ver que tem muito espaço em branco. Esses espaços em branco, ele indica que é só para fazer anotação. Então, isso aqui não vale a pena adquirir, porque é simplesmente um material meio que incompleto pro professor, né, estar fazendo nas aulas e o aluno mesmo ir preenchendo. Então, é como se fosse uma espécie de caderno de resumos, certo? Então, ó, como vocês podem ver, aqui a gente vai completando durante as aulas. Porém, a Anglo, na questão do material sem essa espiral, né? Então é realmente um material didático, esse daqui que é o convencional, que ele vai realmente estar trabalhando o conteúdo, ele realmente é muito bom. Então é um dos melhores, de todos os cursinhos, eu acredito que esse material, se a pessoa quer estudar sozinha, é o mais indicado, né? Porque a linguagem dela também é muito simples, é muito fácil de se entender, eles são muito didáticos e não é aquele livro que a gente fica truncado, fala, poxa vida, eu não estou conseguindo entender o que ele está querendo dizer, porque usa muitos termos complicados. Esse aqui não, a linguagem dele é bem simples, né? Mesmo esse aqui na verdade esse aqui é de literatura, mas mesmo de exatas, né? De exatas eles explicam e resolvem, tem a resolução passo a passo, e então o da Anglo eu recomendo para quem quer estudar sozinho esse esse material aqui, só que sem o que só que a apostila que não tem a espiral, porque a que tiver espiral não vale a pena adquirir, porque esse material aqui realmente é para ser acompanhado durante as aulas presenciais e de uma certa forma é um material incompleto. Então, se for realmente, por exemplo, comprar de algum estante virtual ou se não de material usado mesmo, esses de espiral não vale a pena comprar porque é para ser acompanhado durante as aulas. Mas esse daqui realmente é muito bom, porque aí realmente é o que passa a matéria didática, né? Então, é a matéria convencional que cai nos vestibulares. E mesmo de exatas, eles realmente são bem detalhistas na hora da resolução. O que, na verdade, né, não acontece muito com o do Etapa. O do Etapa é bem maior, né? Então, esse caderno gigante aqui, a gente só recebe essa apostila e tem todas as matérias. Então, de uma certa forma, a linguagem do Etapa, ele é bem difícil de se compreender. Porém, de uma certa forma, se a pessoa conseguir se adaptar a essa linguagem que eles usam, ele vai estar bem preparado principalmente para a FUVEST, que a FUVEST também é uma prova que não é muito fácil de se entender, né? Então, de uma certa forma, o material de etapa ele é difícil de compreender, ele usa termos difíceis, mas é uma forma de quem aí, se quiser estar entrando na USP, é uma forma aí de estar estudando e aprofundando, né? De ficar mais preparado aí para as provas da FUVEST. Então, pelo fato de já trazer uma linguagem mais complicada. Mas para quem está estudando sozinho, eu não recomendo esse daqui, porque é mais complicadinho para compreender. Então, eu realmente indico o da Anglo. O da Anglo é bem mais fácil. E aí a gente não vai ter tanto problema. E também tem esse material aqui da Poliedro. Esse material da Poliedro, na verdade, eu acabei pegando emprestado do meu primo. Então, eu dei uma olhada, assim, mas
É uma linguagem não muito complicada de entender, então ele fica assim na zona intermediário, que não é muito simples, que nem o da Objetivo ou da Anglo, mas também não é complicado que nem o do Etapa, né? Então, de uma certa forma, o poliedro também, eu nunca estudei na poliedro, então de uma certa forma eu não sei dizer como é que é o sistema deles, mas o material didático deles, assim, não me chamou muita atenção. O que eu acabei gostando bem mais, realmente, é o da Anglo. Da Anglo, na verdade, tem nas bancas de jornais, né, é, uma revista que, de uma certa forma, parece muito com esses livros aqui da Anglo, então vai ficar para um próximo vídeo que eu vou falar mais detalhadamente, que inclusive eu vou até dar uma dica do porquê que eu acho que esse livro aqui deve ser provavelmente escrito pelos mesmos autores, tanto dessa apostila quanto da revista que a gente encontra em banca de jornal. Deve ser os mesmos autores aí. No próximo vídeo eu vou contar para vocês por quê, né? Inclusive a linguagem de um com o outro é muito próximo. Então, por vezes, nem precisa adquirir exatamente esse material aqui para estar estudando sozinho, às vezes na própria banca de jornal já pode ter esse material, de uma certa forma, certo? Então, praticamente é isso que eu gostaria de falar. De uma certa forma, estudar sozinho, eu já passei por essa experiência, né? Só que não foi muito. A gente acaba tendo muitos entraves, mas isso pode ficar para um próximo vídeo, né? Como estudar sozinho. Já tentei fazer isso. De uma certa forma, fiquei um tempo, mas aí deu alguns probleminhas. Vou contar no próximo vídeo, mas por enquanto, por hoje, é isso, né? Eu queria apresentar alguns materiais. Então, fica a dica, né? Se tiver realmente ainda essas provas de bolsas, vão fazer, né? Testar o conhecimento e também, eventualmente, eles podem dar materiais gratuitos, principalmente a Objetivo. A Objetivo, eles é mais certeza, assim, que eles fornecem esses materiais gratuitamente. Beleza, galera? Então é isso por hoje e até uma próxima. Obrigada. Na verdade, estava quase esquecendo de novo. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, não deixem de dar o like, se inscrever aqui no canal e se eventualmente ficou alguma dúvida ou até mesmo alguma sugestão do que podemos fazer para melhorar o canal, deixe aqui nos comentários que teremos o maior prazer em ler e responder, certo? E por hoje é só. Muito obrigada a todos e até uma próxima. Até mais. Tchau, tchau.